O meu relacionamento com os meus pais não era muito bom, desde pequena, porque quando eu nasci, eles eram muito novos, então eu vi muitos erros acontecendo, eu vi eles aprendendo a ser pais, eu vi os meus avós brigando com eles por coisas que eles faziam errado, e eu tomei aquilo ali pra mim, aquilo que eu achava que os meus pais não eram capazes de exercer a função deles, eu achava que o meu pai estava errado sempre, que a minha mãe estava errada sempre, então eu não tinha aquela sensação de autoridade, de respeito ao meu pai e à minha mãe. Alguns anos atrás nós tivemos uma briga muito séria e agressões verbais e físicas. Eu acabei agredindo a minha filha e é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida até hoje. Minha esposa chamou os meus pais e meus pais aceitaram que a Cília fosse morar com eles, porque realmente eu não queria que ela morasse conosco, já que eu era o provedor da casa, trabalhava, passava a semana fora e não aceitava que ninguém discutisse comigo, não aceitava que ninguém fosse contra mim, não aceitava que ninguém, ao menos questionasse qualquer coisa que eu falasse dentro de casa. Eu fui para casa dos meus avós, não tinha mais condição de eu ficar em casa, então eu passei 1 ano morando com eles e foi nesse período que eu conheci a videira, foi nesse período que eu fui a primeira vez para um Conexão e ali a minha visão do que eu tinha ao meu redor, da minha família, começou a mudar. Eu comecei a valorizar mais as pessoas, o que eu tinha, comecei a valorizar mais os meus pais, comecei a enxergar que eles tinham muito mais valor em coisas boas do que em coisas ruins. Passaram alguns meses, mesmo ela morando longe, ela começou a vir mais pro lado de cá, porque começou a frequentar a igreja, nós morávamos aqui próximo. E passava lá por casa, ela passava lá por casa. E sempre que ela passava eu não dava atenção, não conversava com ela, tudo. E no dia do meu aniversário, dia 30 de agosto, meus pais, alguns amigos, a minha esposa fizeram uma surpresa para mim lá em casa, chamaram várias pessoas e ela foi. E nesse dia eu pedi perdão à minha filha. Eu digo, minha filha, me perdoe pelo que eu te fiz. E abriu os braços e ela me deu um abraço. E foi um dos momentos assim de reconciliação assim que eu tive na minha vida, mesmo não frequentando a igreja, mesmo não na época ainda não vinha para a igreja, e ela já estava frequentando. Logo após isso, ela já voltou para casa e começou a frequentar a igreja. E mesmo eu tendo pedido perdão a ela, eu não havia mudado internamente, não havia sido transformado, eu ainda continuava a mesma pessoa. E a partir daí começou um processo em que eu estava colocando todas as minhas forças para mudar o relacionamento, para mudar a nossa forma de viver dentro de casa. Eu tentava respeitar mais eles, honrar mais eles, mesmo quando eu achava que estava tudo errado. Eu ouvia e ficava triste, eu chorava, eu me magoava. Várias vezes ele me proibia de vir para a igreja e eu aceitava. Mas eu sempre pedi a Deus, Desde o momento que eu entrei na igreja, eu acreditava que Deus ia mudar a minha família, que Deus ia mudar a minha casa. O tempo foi passando, os anos foram passando, se passaram quase 4 anos e finalmente eles decidiram fazer o Casados para Sempre. Depois de muita conversa, eu pedia muito para eles fazerem. Eu orava muito para que Deus restaurasse a minha família, Deus restaurasse o casamento dos meus pais, Deus restaurasse o nosso relacionamento, a vida deles. E eles decidiram fazer o Casados para Sempre. Foi incrível. A partir do momento que eles entraram no curso, tudo começou a mudar. O relacionamento deles como casal, o relacionamento deles como pais com a gente. Foi uma ferramenta mesmo de Deus que colocou em nossas vidas. E eu fui com o coração aberto. Eu fui tocado de uma forma pelo Espírito Santo tão grande que é absurdo quando eu paro para olhar o que eu fazia no passado. É absurdo quando eu paro e vejo o quão errado eu era. Foi incrível o que Deus tinha preparado para eles. Naquele lugar eu tenho certeza que foi transformador, foi restaurador e foi totalmente surpreendente. A gente acordava de manhã, num domingo de manhã, e tinha uma mesa de café posta que o meu pai fazia. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Nunca imaginei.
Uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi para que Ele restaurasse a vida do meu pai, para que Ele conhecesse a verdade e o caminho para poder fazer decisões certas. Não que ele fosse um pai perfeito, não que ele fosse um marido perfeito para minha mãe ou um profissional perfeito, mas que ele conhecesse o caminho para tomar decisões corretas, para decidir pelo certo. E com alguns meses de casados para sempre, para a honra e glória de Deus, meu pai aceitou a Jesus aqui na igreja, num culto de domingo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu achei ótimo com essa série de 21 dias de gratidão, porque eu sei o quanto eu sou grato, eu sei o quanto eu agradeço por tudo que Deus fez na minha vida, por quão maravilhoso Deus tem sido na minha vida, pelo que Ele tem feito através dela, pelo que Ele fez na minha vida, que Ele vai fazer na minha vida através de mim, da minha esposa e da minha família. A videira hoje, pra mim, é minha casa. Ai, meu Deus. Nossa. Eu sou extremamente grata por esse local existir, pelas pessoas daqui, pelos pastores, pelos meus líderes, pelos meus amigos. Hoje eu posso dizer que eu vivo em casa e aqui, em casa e aqui. E hoje o meu relacionamento com meu pai é outro. A raiva, as discussões, a gente não faz. A raiva passou, mas as discussões, se você acha que você vai parar de discutir com seu pai, não. Ele pode vir para a igreja, mas isso não vai acontecer. Mas É de outra forma. a gente é sempre algo construtivo, é algo com respeito, é algo que a gente aprende um com o outro, a gente se respeita, eu honro as decisões dele. Meu nome é Lázaro, eu faço parte do grupo de crescimento Xamanaia, sou líder de Casados para Sempre e amo viver, amar e servir. Meu nome é Cecília, eu sirvo no louvor da Videira, sou líder do louvor do Videira Kids, sou do GC das Orquídeas, da tribo Cross, da 13 Uni, e eu amo viver, amar e servir.